Eu creio que Deus tem uma palavra do coração dele para nós. E eu confesso que quando a palavra veio ao meu coração, eu falei, mas Deus, aquela igreja já te fez o Deus da vida deles. Aquela igreja já tem um altar erigido a ti para te louvar. Mas eu sinto que é necessário que essa palavra seja pregada aqui neste lugar, como uma prevenção, como uma disposição para que vocês não cometam os erros que a América cometeu, que vocês possam estar dispostos a morrer por Cristo. Amém? E o tema dessa palavra é: não terás outros deuses. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 5, verso de 1 ao 7. Então, vamos lá? 1 Samuel, capítulo 5, do verso 1 ao 7. Aqui ficaria melhor para eu poder... Ok, eu posso fazer assim. De que eu não gosto de dar as costas para vocês. Ok. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na arca de Dagom, pisam no limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas. A Asdod é aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me revisto de toda a autoridade que tu nos dá para ministrar a tua palavra, porque este é o evangelho que é poder de Deus. Eu me revisto de toda a armadura de Deus, Senhor. Nessa hora eu estou protegida com a armadura de Deus para desmascarar, para falar, Senhor, aquilo que tu tens dito ao meu coração, Senhor. Que nós, como igreja, não podemos ter outros deuses, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja neste lugar reverência à tua palavra. Que toda indiferença caia por terra, Senhor, e que nossos pensamentos sejam levados cativos, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa alma queira uma mudança. Transforma, Senhor, a nossa mente, Senhor, transforma, Senhor, pela renovação da nossa mente através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu contar para vocês como essa palavra aconteceu. Eu estava com meu lindo filho, que vocês viram na foto, solteiro. Nós estávamos comendo lá na nossa casa e começamos a falar de como as lojas, os outdoors em Nova York e em vários lugares dos Estados Unidos estão sendo tomados por imagens de deuses. Deuses da antiga religião cananeia, deuses da mitologia grega. E nós estamos falando de como isso está sendo assustador. E em 1995, essas mesmas empresas de comida, de roupa, de videogames, elas tentaram espalhar esse tipo de imagens de deuses, mas a sociedade americana rejeitou.
E eles tiveram que dar uma travada. E aí, conversando, eu fui falando que como está diferente, como está assustador, como um país que é considerado cristão, com uma base cristã, hoje está abraçando, aceitando, gostando de ter espalhados as imagens de deuses cananeus, de deuses mitológicos, de deuses da Grécia Antiga. E aí, na conversa, eu falei para o meu filho assim, engraçado que o mundo já foi assim. O mundo já foi pagão, queridos. O mundo adorava esses deuses, a essa trindade. Você sabia que o mundo antigo, eles tinham 3 deuses. Se você pesquisa na arqueologia, se você pesquisa, você fica sabendo que existiam os 3 principais deuses que vinham mudando de nome conforme o idioma das nações. Tinha o deus Baal, que era o deus que eles consideravam criador, o todo-poderoso, aquele que podia dar coisas materiais, aquele que podia dar fertilidade, porque quanto mais filho, mais dinheiro, quanto mais filho, mais trabalho, mais mão de obra. Tinha a deusa que os gregos colocaram o nome de Afrodite, mas na religião cananeia ela era conhecida como Istar, Axera e outros nomes que você vai estudando e você vai vendo que, na verdade, é a mesma entidade, é o mesmo espírito sendo adorado em culturas diferentes, com nomes diferentes. E tem o deus Moloque, que também era adorado, principalmente pelos amorreus. E esse deus, ele tinha a cabeça de boi ou de leão, mas o seu ventre era como uma bacia onde crianças eram oferecidas no fogo, no ventre dessa entidade. E essas 3 entidades, no povo antigo, trabalhavam juntos. As pessoas procuravam Baal para adorá-lo em troca de benefício, em troca de riqueza, em troca de fama, em troca de poder. Eles adoravam a deusa Star com interesse de liberdade. E hoje nós temos dentro da cultura americana a revolução sexual. Nós vemos cada vez mais o sexo sendo banalizado. E com isso, as gravidez indesejada acontecendo e muitas crianças sendo mortas no altar de Moloque através de aborto. Então, na verdade, esses deuses estão voltando e voltando de uma forma sutil. Então, eu perguntei para o meu filho, quando estávamos falando desse assunto, eu perguntei, meu filho, como que um mundo pagão abriu mão desses deuses, abriu mão desses rituais sexuais, desses rituais que incluíam a morte de criança, morte de seres humanos? E eu mesma respondi. E eu falei, sabe por quê? Porque os cristãos iam pelo mundo afora, anunciando o evangelho, que é poder de Deus. Eles vinham falando que essas entidades, na verdade, era o diabo que veio para matar, roubar e destruir. E aí eu perguntei para ele, mas por que hoje, ao invés da gente ir ao todo mundo pregar o evangelho e destruir as fortalezas e destruir os deuses estranhos das nações que ainda cultuam a deuses estranhos, nós, aqui na América, uma base cristã, estamos abraçando. Por que, meu filho, você acredita que essas nações abandonaram a adoração a deuses? E ele me respondeu. Eu achava que ele ia responder assim, mãe, porque é muito sutil a maneira que o inimigo está vindo, é muita sutileza, é através de videogames, é através de roupas, de frases,
da mídia social. Eu pensei que ele ia me responder isso. Mas ele me deu a seguinte resposta. Os cristãos de antigamente conseguiram acabar com o paganismo porque eles eram capazes de morrer pelo Deus que eles acreditavam. E eu fiquei surpresa com a resposta, porque essas pessoas eram capazes de morrer para mostrar que esses deuses eram falsos, que existia só um Deus. E sabe o que aconteceu com o mundo pagão? O mundo pagão começou a ver que ao invés deles sacrificarem outro, não eles, as suas próprias crianças, em troca de benefício, esses cristãos estavam sendo capazes de abandonar cidades para ir pregar o evangelho. Eles estavam sendo capazes de abrir mão da sua própria vida. Isso gerou no mundo pagão o desejo de conhecer esse Deus. Que Deus diferente é esse? Que Deus que traz alegria ao ponto da pessoa estar sendo morta e glorificando a Ele. E eu fui toda aquela semana pensando na resposta do Pedro. Toda aquela semana eu pensando no que estava acontecendo com o mundo. E aí veio essa palavra. Aí eu fiquei meditando e pedindo a Deus o que Ele queria que eu fizesse. Porque, queridos, as crianças eram mortas no fogo. E o Evangelho chegou. Jesus disse, deixa vir as minhas criancinhas. O Evangelho chegou e acabou com isso. Não foram leis dos homens, queridos. Foi o poder de Deus manifestado através da sua palavra. E Deus está contando conosco para não permitir que esses deuses voltem. Porque, queridos, é muito sutil. Hoje é uma imagenzinha, hoje é um videogame, mas daqui a pouco o mundo volta a ser um mundo pagão. Hoje é sutilmente a forma que as pessoas abortam, sem saber que estão cultuando a Moloque, mas daqui a pouco vai ser tudo muito claro, muitas claras. E que eu e você, cristãos do mundo de hoje, do século 21, estamos fazendo? O que seria se o apóstolo Paulo voltasse hoje, visse igrejas, mega churches, igrejas enormes, mas a Índia continua adorando a ratos, continua adorando animais? Que tipo de cristãos somos nós, queridos? Aonde foi que nós erramos? Que deixamos de ser como os cristãos antigos. Sabe por quê? Porque nós começamos a adorar outros deuses, a querer um pouco de Jesus, mas também querer um pouco de Deus dinheiro, a colocar outros deuses no lugar do único Deus verdadeiro. E eu digo para você, queridos, se Deus não é tudo para você, Ele não é nada para você. Quando Josué diz, olha povo, escolhe aí quem vocês querem servir. É os deuses dos amorreus? Porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Olha, queridos, ele não disse, escolha a quem você vai crer. Ele não disse, escolha a quem você vai acreditar. Ele não disse, escolha a quem você vai pôr sua confiança para enriquecer. Não escolha quem vai te ajudar a encontrar e alcançar os objetivos que você quer. Ele disse, escolha quem você vai servir. Porque quando Deus vem com tudo e você dá tudo a Ele, só te resta uma coisa, servi-lo. Servi-lo com integridade, servi-lo com todo o coração, servi-lo desinteressadamente. E o desinteressadamente inclui você ser capaz de abrir tudo, de abrir mão de tudo, para ir aonde Ele quiser, para servi-lo. Então nós não podemos perder o foco, queridos, da nossa missão nessa terra.
Nós não podemos perder o foco do que Deus quer fazer. Eu disse para vocês quem são esses deuses da antiguidade que estão voltando. Sabe por quê? Porque se nós não sabemos quem é o nosso inimigo, nós não vamos saber como vencê-lo. Quantos cristãos hoje voltaram num sistema que adora Moloque? Porque não conhece que é o Deus Moloque que está por trás dessa carnificina que tem sido o aborto no mundo afora. E sabe por que as pessoas têm abortado? Elas têm abortado porque não querem, porque querem alcançar seus objetivos de carreira, de dinheiro, e acreditam que as crianças são um empecilho. Porque querem dar vazão à sua sexualidade, à sua pornografia, à sua impureza, à prostituição. Mas sabe quem inventou a prostituição? Afrodite, Vênus, se você quer usar outro nome. Se você ver, ela foi a inventora da pornografia. Quando os arqueólogos pesquisam, os antropólogos, e eles veem aquelas fotos de sexo explícito, fotos não, escultura ou desenhos de sexo explícito, aquilo ali era a pornografia daquela época, queridos. Mas hoje, muitos cristãos se curvam a Afrodite, se curvam a Star, mas tem um pouquinho de Jesus. Mas não são capazes de abrir mão, porque não entendem quem Deus é. Não entendem que tudo que Deus pede para você. Vou começar esse pensamento. Quando a gente escuta na igreja, dá, queridos, dá, porque Deus vai te dar em dobro. Dá, porque Deus vai te proporcionar melhores condições. Dá, a gente fala isso e é verdade. Mas eu quero nessa manhã dizer para você, dê tudo, porque Ele é digno. Ele é digno de tudo que você tiver que perder. Ele é digno. Mesmo que Ele não te dê nada em troca, Ele é digno. Aleluia! Aleluia! A Ele a glória. A América foi estabelecida em fundamentos judeus cristãos. Mas a América tirou Deus das escolas. A América os pais americanos tirou Deus das casas. Sabe por quê? Porque a democracia tem que ter temos que ser neutros. Numa democracia, temos que ser neutros. E aí muitos cristãos abraçaram essa artimanha, esse engano, e começaram a pensar na neutralidade. Só que a neutralidade, queridos, traz os deuses estranhos. Os deuses que os nossos irmãos morreram para bani-los. E hoje, em nome da democracia, nós cristãos, muitos de nós, não todos, estamos aceitando. E sabe o que acontece? Acontece o que a gente vive na América. Quando você entrega a Jesus te ama. Essa é a sua verdade. A minha verdade é outra. Fique com a sua verdade. Porque é isso, queridos. A neutralidade abre portas para outros deuses. E a entrada de outros deuses entra outras verdades. E aí, a verdade que eu quiser abraçar, você tem que respeitar, porque é a minha verdade. Se eu disser que eu sou homem, eu sou homem. Se você, homem, disser que você é mulher, porque você entende que essa é a sua verdade, você quer ser mulher. Mas nessa manhã, eu vim aqui para dizer para você, essa igreja é um diferencial. Vocês vão tirar os olhos do mundo.
Vocês vão ser prósperos como uma consequência de servir ao Senhor, mas não como a razão de servir ao Senhor. E vocês vão viver como se nada possuíssem, porque a qualquer momento que o Senhor quiser te levar, você diz: eis-me aqui, general, nada me prende. Nada me prende, Senhor. Existem muitos indianos que precisam. Existem os afegãos que precisam do Senhor. Nós há 1 ano, vai fazer agora em agosto, fomos procurados por um pastor do Quênia, 2 anos de convertido. Converteu-se num evangelismo de um pregador que estava numa cidade. E esse homem tinha sede de conhecer o Senhor. E ele lia a Bíblia e não entendia tudo. Se você não sabe, o Quênia fala fala um outro dialeto, mas a língua principal é o inglês. E ele orando ao Senhor, Deus falou com ele sobre Daniel na cova dos leões. E ele falou: Deus, por que esse texto? E o Senhor falou: procure a igreja cara de leão. Há 1 ano esse homem faz com que o pastor Fernando acorde mais cedo, um dia da semana, porque o fuso horário é diferente. E 1 ano, sagradamente, esse homem senta com o pastor através de videochamada para ouvir a palavra de Deus. Ele escuta as nossas lives, que é em inglês e português. Se você está aprendendo inglês, nosso YouTube é Lions Face Church. Você vai ouvir as palavras todas nas 2 línguas. E esse homem senta. E ele falou assim: olha, quando você prega, ou a pastora prega, eu pego a mesma palavra e prego na minha igreja. E a igreja está enchendo, queridos. Mas já quem enviarei? Porque quem é que vai por mim, de Jesus? Quem é que vai se sacrificar? Meu marido trabalha tanto e ele acorda mais cedo um dia. E primeiro ele busca o Senhor para saber o que ensinar para esse pastor. Mas ele está sendo mentorado. E é coisas lindas, eu não vou gastar meu tempo nisso, tem acontecido coisas lindas lá no Quênia. Então, o mundo diz assim: olha, você tem que ter. Você tem que ter, você tem que buscar a Deus para ter, você tem que ter para poder o nome de Deus ser glorificado, as pessoas verem que você tem e glorificarem a Deus. Mas com isso, muita gente dentro das igrejas está fazendo do dinheiro o seu Deus. E aí o inimigo está entrando sutilmente, como foi na América. Porque Jesus falou: se ele limpar a casa, mas a casa fica vazia, vem mais 7 demônios. E é exatamente isso, queridos. A América foi limpa, mas ela abriu mão e não botou Jesus como centro, como Senhor, como o único Deus. E agora tem entrado demônios e mais demônios, queridos. As pessoas não sabem mais quem elas são. Tem gente, principalmente em Los Angeles, Califórnia, elas não sabem se são homens, se são mulheres, se são animais. Você não tem ideia do estrago que o inimigo está fazendo. Porque nós temos uma ideia de quando o inimigo chega, quando o inimigo toma conta, a gente tem ideia de que apenas Deus se retire e não há prosperidade, e a pandemia, e a tristeza. Não, queridos. Quando Deus se retira, o mal avança. Sabe o que aconteceu na época da Rússia, de Stanley? Você vai lá no Museu da Bíblia em Washington, você vê a história. Eu saí dali chorando de ver a quantidade de Bíblias que foram queimadas. Eu conheço um casal que é judeu russo, que fugiram para os Estados Unidos. Sabe quantas pessoas morreram? De 3 a 6 milhões de pessoas. Porque quando a Rússia abriu mão dos judeus, proibiram as religiões, o mal avançou e muitas pessoas morreram. Sabe onde foi o berço da reforma protestante? Na Alemanha. E da onde veio a matança dos judeus no Holocausto? No mesmo lugar onde teve a reforma. O que aconteceu com a gente? Onde foi que nós nos perdemos?
Foi quando deixamos de adorar o único Deus verdadeiro e de fazer a diferença nesse mundo. Porque quando nós retiramos Deus, o mal avança. É por isso que eu e você temos que nos posicionar, queridos. Não há mais tempo para distração. Nós temos que nos posicionar. Quantos querem ser posicionados em Deus? Em nome de Jesus. Olha só a história que nós lemos. O povo de Israel tinha a arca que representava a presença de Deus. Mas eles não desfrutavam dessa presença. Eles queriam apenas usar essa presença para terem vitórias. E quantos cristãos se relacionam com Deus assim? Eles têm Deus como um amuleto, eles têm Jesus como alguma coisa da sorte. E eles achavam que se a arca fosse em qualquer batalha, em qualquer guerra, era garantida a vitória. Porque estavam usando a Deus como um amuleto de sorte. Só que, quando eles enfrentaram os filisteus não só derrotaram o povo, como levaram a arca. E aí Eli e o povo começaram, foi embora a glória de Deus, foi embora a glória de Deus. E aí eu li que mesmo Deus indo para o povo pagão, filisteu, mesmo a arca sendo colocada no lugar do altar de Dagon, que a religião cananeia diz que é o pai de Baal, metade peixe, metade homem. Mesmo assim, Deus se autoglorificou. O povo achava que a glória tinha ido embora, porque eles achavam que a glória estava fechadinha naquela caixinha e era só naquele povo. Mas Deus mostrou que Ele é o Deus da glória. E mesmo em meio àquele povo pagão, Ele se manifestou. E o dragão teve que se curvar diante dele, porque Ele é o único Deus verdadeiro, amém? Em nome de Jesus. Porque também, que quando Deus entra, todos os deuses se curvam. Todos os deuses têm que se curvar. E aí, Deus vai mostrar e envergonhar aquele povo. Dagon, na primeira noite, cai de cabeça ante a arca. Aí, os sacerdotes, os adoradores de Dagon, vai lá e pega Dagon. O Dagon deve ter sido um vento e botou Dagon ali. Se você precisa ajudar a Deus, o teu Deus, não vale a pena servir esse Deus, querido. Você não precisa dar uma mãozinha para o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa ajudar a Deus, porque Ele é que sabe os planos que Ele tem para com você. Você não precisa ajudá-lo. Deixa Ele ser Deus, deixa Ele conduzir, deixa Ele fazer como Ele quer, deixa Ele fazer no tempo que Ele quiser, porque Ele é o Senhor. Aleluia! O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia! Mas esses adoradores colocaram Dagon no lugar. Dagon precisou de ajuda. Olha que Deus que eles serviam. Dagon precisou de ajuda. Mas o nosso Deus não precisa de ajuda porque Ele não é feito por mãos de homens. Amém? O nosso Deus é o socorro bem presente. Ele não precisa ser socorrido. Ele não precisa, Ele é o nosso amparo, o nosso escudo, o nosso broquel. Ele não precisa de ajuda, mas Dagon precisou. Mais uma noite, Dagon é encontrado sem as palmas das mãos e sem a cabeça. Nessa manhã, eu meditando, eu lembrei de um fato. Fomos orar, quando a igreja de Chicago começou, fomos orar numa casa. A mulher estava vendo vultos, e quando nós olhamos para uma estátua de Buda, eu pensei assim, já te vi.
Porque se há alguém aqui que tem alguma imagem de escultura, não pense que isso é apenas uma escultura. Existem espíritos escondidos ali. Se você vai me ouvir na internet, eu estou te falando para você, em toda a imagem de deuses, de imagens que recebem adoração, existe um espírito ali. E nós oramos pelaquela casa. Eu não quis pedir para ela tirar, por respeito ao marido dela, que não estava na casa, e parece que era dele. Queridos, no dia seguinte ela me liga, dizendo, não sei o que aconteceu, Buda estava quebrado, só as mãos no chão. Eu lembrei disso, queridos, isso tem mais de 13 anos. Deus continua mostrando que Ele é o Senhor. Basta você crer que Ele pode te dar experiências. Mas aqui na história, Dagon é encontrado sem cabeça, Dagon é encontrado sem as mãos. E ao invés desse povo adorar a Deus, se quebrantar e dizer, não, nosso Deus não é o Deus verdadeiro, esse Deus representado com a sua presença nessa arca, é sim o Deus mais poderoso que o que nós servimos. Mas eles não se curvaram. Os sacerdotes não chegaram para o povo e disseram, vamos nos curvar ao Deus de Israel. Não! Deus tem outros meios de falar quando a gente não escuta o que Ele quer estar dizendo. Então veio uma pandemia, que nessa tradução deu como hemorroidas. Outro diz, em outras traduções, é uma peste bubônica por causa de rato, porque eles até enviam ratos para Israel quando devolvem a arca. Não quero entrar nesse assunto, eu só quero entrar, queridos, que aquele povo não se quebrantou. Pessoas estavam morrendo. Eles concluíram que era por causa da arca. Mas ao invés de se curvarem a esse Deus, eles preferiram dizer, não, nós vamos ficar mesmo com o nosso Dagon. Porque afinal, servindo a Dagon, eu ainda tenho controle. Sou eu que pego o Dagon e ponho o Dagon aqui. Sou eu que pego o Dagon e ponho ele ali. E assim acontece com as pessoas. Não querem se entregar totalmente a Deus, porque elas querem ter o controle. Mas para servir o único Deus verdadeiro, tem que perder o controle. Você tem que perder o controle e deixar Ele controlar. Sabe por que muitos jovens não perdem o controle para Deus? Porque eles não querem perder o que eles acreditam que é valioso. Perder os lazeres, perder os prazeres, perder os amigos, que muitas vezes, para viver a sério com Deus, precisamos abrir mão. Perder certos hábitos. Mas como eu disse para você, todas as suas perdas, Ele é digno. Ele é digno de todas as suas perdas. Mas eu tenho aqui um segredo. A vida que você quer está depois que você perder a vida que você tem hoje. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Abre mão dessa vida e receba a vida que você quer lá no fundo e nem sabe ainda. Porque só há alegria plena quando estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer e sendo quem Ele nos desenhou para ser. Então, abre mão de tudo, queridos, para servir ao Senhor, porque sabe quando nós não temos a vida plena? Quando ainda estamos no cima do muro. Quando ainda queremos o mundo e queremos Deus, quando nós ainda não estamos levando Deus a sério, totalmente, aí somos insatisfeitos, mesmo sendo cristãos. Somos, às vezes, infelizes, mesmo sendo cristãos. Porque tem muito cristão cabisbaixa. Porque não foram ainda a fundo com Deus, não abriram mão totalmente de tudo que Deus já pediu. Então ele perde as mãos, queridos. Os adoradores de Baal, de Dagon, foram confrontados pela verdade do único Deus verdadeiro. Mas mesmo tendo as evidências, eles
não quiseram servir o Deus de Israel. Mesmo ficando provado que Dagon não era Deus, o único Deus poderoso era o de Israel. Mas era mais fácil para eles. Porque se entregar ao Deus de Israel, se entregar a Jesus, implica numa mudança de comportamento, implica numa mudança de pensamento, e muitos não querem. Por isso, tem um altarzinho para Jesus, mas também gosta de ver os horóscopos. Tem um altarzinho para Jesus, mas também acha legal vestir umas roupas que glorificam o diabo. Também acha legal estar em lugares que Deus nunca entraria. Mas eu tenho um altarzinho para Jesus. Eu não abro mão de Jesus. Mas como eu te falei, para servir a Jesus, você vai ter que perder o controle. Nós servimos um Deus, de verdade, queridos, o Deus verdadeiro, que não pode ser premeditado. Dagon você pode botar aqui, mas o Deus que a gente serve não pode ser premeditado. Eu não sei o que vai acontecer comigo hoje à tarde, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, mas Deus não quer que nós sejamos, que vejamos como alguém que a gente pode prever, premeditar o que Ele vai fazer. Deus é um Deus que Ele quer ser apenas confiado. Eu confio em Ti, Senhor, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Tu estarás comigo, Senhor. Não importa, Senhor. Eu não sei o que Tu vais fazer, porque a glória de Deus é esconder as coisas. Os reis se gabam quando eles descobrem, os cientistas se gabam quando eles descobrem, mas a maior glória está naquele que esconde, que Ele só revela o oculto e os escondidos para aqueles que o buscam. Aleluia, aleluia. A arca é liberada. Tira essa arca daqui, está todo mundo morrendo, vamos devolver para os filisteus. E os filisteus, vamos devolver para os israelitas, perdão, queridos. Nem dormi muito essa noite, estou meio... Vamos devolver para os israelitas. E essa arca vai para a casa de Abinadab. Eleazar, seu filho, é consagrado para tomar conta da arca. Sabe quantos anos essa arca ficou lá? Nessa cidade? 20 anos. 20 anos não se ouviu falar de avivamento. 20 anos não se ouve nada dessa família, não houve nenhuma mudança, não houve nada fantástico aconteceu, mesmo a presença estando ali. Por quê? Porque eles eram indiferentes. E quando você é indiferente, você se torna irreverente. E lá mais tarde, os filhos de Abinadab, outro filho, Uzá, por causa desses anos de indiferença, não conhecia o que Deus queria, não conhecia o que Deus gostava, e assim somos muitos cristãos não sabem o que Deus gosta, o que Ele aprova, o que Ele desaprova, vem para a igreja como um robô, mas aqui ficam indiferentes. E a indiferença traz irreverência. E aí esse homem, Uzá, ele tenta segurar na arca porque ela estava caindo, mas ele não sabia que nós não precisamos ajudar Deus. E ele cai fulminado. Mas ainda nesses 20 anos que a gente está falando aqui, Abinadab, Eleazar, você não escuta nada de diferente. Esses homens estavam com a arca, com a presença, mas nada diferente. E você, meu irmão, você tem a presença? Conta para mim o que essa presença está fazendo com a tua vida. Conta para mim que milagres você está vivendo, que experiências você está tendo, que revelações Deus está te dando. Conta para mim se você está indo destruir sofismas, se você está indo destruir fortalezas, já que a presença do Deus Todo-Poderoso habita em você. Diz para mim, edifica a minha fé, diz para mim o que a presença está fazendo com a sua vida. Até que
essa arca vai parar na casa de Obed-edom. Alguns não conseguem acreditar que Obed-edom não poderia ser um levita, já que ele vai servir no tabernáculo. Mas esse nome Obed, servo, Edom, vindo dos edomitas, que eram inimigos de Israel, e a Bíblia fala que ele era um geteu, eu prefiro acreditar que ele não era levita. Mas como a arca foi parar na casa dele, e por 3 meses, olha a diferença, a Bíblia diz que 3 meses a arca ficou ali, e a casa de Obed-edom foi abençoada. Os filhos foram abençoados. Deus veio com tudo de bênção em cima desse homem, porque ele valorizava a arca, ele valorizava a presença, ele entendia o valor da presença. Talvez você só tem 3 meses de cristão, mas você já entendeu o valor do Espírito Santo, você já entendeu o valor de estar orando na casa do Senhor pelas madrugadas, pela manhãzinha. Quando valorizamos a presença, Deus vem e nos abençoa. Deus vem e nos honra. Mas o que é lindo, queridos, é que quando Davi escutou que Obed estava sendo abençoado por causa da arca, Davi falou, eu também quero essa arca perto de mim. Manda trazer a arca. Você pensa que Davi queria por causa das bênçãos? Who knows? Quem sabe? Ele já era rico, mas eu não sei. Eu sei que por causa da presença da arca na vida de Obed e as bênçãos que vieram disso, chegou no ouvido do rei e falou, eu também quero essa arca perto de mim. Mas o que é fantástico é que Obed, ele amou tanto a presença. Ele se alegrou tanto com a intimidade da presença, que ele não quis somente a bênção, ele quis o abençoador. E ele foi aonde a arca estava. Tem uma vaga aí para mim, para eu ficar perto da arca? Tem uma vaguinha aí para eu poder ficar perto da presença? Tem como porteiro. Então eu estou aqui. Aleluia. Tem uma vaga aí para eu ficar perto da presença, porque eu amo estar na presença. Tem, você pode ser músico, você pode cantar na casa de Deus, adorando a presença. Tem uma vaga aí, você pode tomar conta dos tesouros, porque você é confiável. Aquele que é fiel no pouco, no muito, Deus vai colocar. Aleluia, aleluia. E Obed entendeu, queridos, que a bênção não pode ser uma distração para nos tirar da presença. Não deixa que a bênção te tire da presença. A América foi crescendo, a América foi ficando rica, a América foi ficando poderosa e as pessoas ficaram distraídas com a bênção. Mas veja o que a bênção fez com Obed. A bênção fez com Obed o seguinte: Deus está me abençoando por causa da sua presença. Ele começou a ter uma mentalidade ministerial. Se a bênção é usada para te afastar, queridos, essa bênção não foi Deus que te deu. E tu abre o teu olho. Mas a bênção que Deus dá nos faz querer, em gratidão, servi-lo, ter um ministério. E entenda, ministério não é cargo nem função na igreja. Ministério é serviço a Deus aonde você estiver. Se o seu ministério é com criança, onde você estiver, as crianças serão sua atenção. Você se levanta em defesa da pedofilia, você se levanta em defesa do aborto, porque você tem um ministério infantil. Se o seu ministério é com jovens, o seu coração chora por esses jovens sendo enganados a todos os dias. Aonde você for, você está de olho nos jovens. Se o seu ministério é com
os presos, você vai visitá-los. Se seu ministério é com os doentes, Deus me deu o dom da cura. Quando vem alguém aqui no altar, eu oro e cura. Queridos, vai ao hospital, visitar o moribundo. Isso é ministério. Ministério é mais do que nós estarmos aqui nesse prédio lindo. Ministério é aonde nós estivermos. Eu estou servindo ao Senhor naquilo que eu recebi dele como incumbência para fazer. Aleluia. Porque Jesus disse, olha, eu estive doente e você não foi me visitar. Eu estive preso e você não foi me visitar. Eu estive com fome e você, que tinha muito, não pensou nos pobres, que eu estava ali com eles. Ah, queridos, a igreja de Jesus precisa entender que nós estamos nos últimos tempos e que nós temos que ser ao menos parecidos com os cristãos antigos. Oh, aleluia! Davi quis que a presença viesse até ele, porque a presença traz bênção. Mas Obed-edom quis ir aonde a presença estivesse. Aleluia. Você vai ficar de pé agora? Eu queria que colocasse na tela Tiago 4, de 4 a 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em nós, que nós habita, tem ciúmes. Quantos de vocês casados tem aqui? Pastor Jonatas, se sua esposa chegasse para você e dissesse assim, Jonatas, estou tão infeliz. Ai, preciso de assim, uma excitação, um entusiasmo. Você poderia me deixar eu ser compartilhada com outro homem? E se a sua mulher, se seu marido chegasse, esposa, eu não quero largar você, mas você permite eu ter uma outra mulher? Eu ter uma amante? Quantos aceitariam tal coisa? Mas o Espírito está dizendo que o Espírito Santo tem ciúme. Deus tem ciúme de nós. Nós não queremos compartilhar aquilo que nós acreditamos ser nosso, único conosco. Mas nós dividimos a nossa atenção, a nossa devoção com outras coisas. E não somos inteiros para Deus. Jesus nos deu tudo, queridos. Tudo que você tem hoje, mesmo que você conseguiu com a força do teu braço, foi Deus que te deu força. Mesmo que você conseguiu porque você é um cara saudável, foi Deus que te deu saúde. Mesmo que você tenha uma família linda, a boa esposa é um presente de Deus para o homem. Se Deus te deu um bom marido, é um presente de Deus. Mas no relacionamento é tudo ou nada, não é? Eu vou dividir você com alguém, pode ir. Não, é tudo ou nada. Nós gostamos da fidelidade, mas esquecemos que Deus é um espírito que tem ciúme de nós. Então, como eu falei, a vida plena que você quer, só tem quem vai fundo com Deus. Quem é só dele e de mais ninguém. Se você quer todos os benefícios que Deus tem para você, você vai ter que perder a sua vida. Amém? E para encerrar, nós vimos que Josué falou, a quem Deus você vai servir? Está você disposto a abrir mão?
mesmo que seja na moda, mesmo que videogames, mesmo que roupas, mesmo que programas. Se você perceber a sutileza, queridos, de Afrodite ali, de Baal, de Moloque, você seria capaz de abrir mão desse programa? Você seria capaz de, no dia que você estivesse mais cansado, olhasse para Jesus e dissesse: tu és digno, Senhor, eu vou para a igreja orar, sendo 5 da manhã? Amados, tudo que a gente tem medo de abrir mão, Deus é digno. Deus é digno que você abra mão dos seus planos, dos seus shows, dos seus programas, de sua novela, de seus amigos, de tudo que você precisar. E muita gente tem a ideia de que servir a Deus é ser um ativista na casa do Senhor. Cuidado. Cuidado que o muito trabalhar te roube da presença. Cuidado se você vai pregar em vários lugares e fica preocupado com os textos e fica preocupado com as mensagens, mas não cava o coração de Deus. Não consegue se concentrar nos louvores. Cuidado você querer abraçar o mundo para alcançar ser um pastor, uma pastora, um cantor, de estar na liderança de algo. E isso te distrair de te tirar da presença. A presença é mais importante que tudo. Pela presença, abrir mão de tudo. Se a presença for tirada para eu ter um ministério, que eu não tenho um ministério. Se as bênçãos vão me tirar para longe da presença, que eu não tenho a bênção. Porque a presença vale mais que tudo. Se a presença não for, eu não irei. Se a presença parar, eu paro. Porque para mim, a presença é vida. Sem a presença eu morro. E nessa manhã Deus está dizendo: não tenha outros deuses. Não tenha outros deuses diante de mim. Mesmo que seja o filho que você tanto ama, ofereça esse filho para Deus. Se a carreira, se a sua autovalidação está no que você alcançou de diploma, põe hoje aqui no altar. Não terás outros deuses. Se você crê que se perder a sua esposa, a vida acabou, põe aqui no altar, não terá outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. E essa igreja precisa ser preparada para ir destruir, banir de nações os deuses Baal, Moloque, Afrodite. Quantos querem esse poder para ir às nações, ainda que fosse a Índia? Você iria? Então, nós vamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sacrifício aponta para a morte. Nós estamos cultuando ao Senhor e algo vai morrer aqui nesse altar. E vai ser você. Porque já estás crucificado com Cristo. Você não vive, é Cristo que vive em você. Viva então como tal. Amém? Jesus foi capaz de morrer para conquistar o mundo para Deus. Aleluia. Se você hoje vencer as desculpas, queridos, você vai ter o fogo de Deus sobre a sua vida. É hora da gente vencer as desculpas. Não posso estar frio, não posso.
Estou cansado, não posso, tenho que trabalhar amanhã cedo. Não posso. Vença a desculpa. E você vai ter o fogo de Deus ardendo. Você pensa o quê? Que a pessoa cheia do Espírito Santo é porque Deus escolheu ela dentro e encheu ela do Espírito Santo? Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela abriu mão das desculpas para buscar a presença. E Deus está procurando pessoas que abram mão das desculpas, porque o Espírito Santo já foi derramado e está aqui para todos que quiserem ser cheios dessa presença do Espírito Santo. Aleluia.